Receita e tutorial do Lofi Cat. Tô usando a linha da Veluti, mas pode ser a Chenille. Tô usando a linha número 10, agulha número 5. E a gente vai começar fazendo 7 pontos baixos em anel mágico. E depois a gente vai fazer os aumentos, que vai dar 14 pontos no final. E aí a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, vai ficar 21 pontos no final. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aqui geralmente eu faço no início um ponto baixo e um aumento para depois fazer 2 pontos baixos normalmente. E agora a gente vai fazer uma carreira somente de 28 pontos baixos. E aqui a gente vai começar a fazer as patinhas. A gente vai fazer 2 pontos baixos iniciais. Vai puxar uma correntinha. E aí a gente vai fazer no próximo ponto um ponto pipoca. E como é esse ponto? A gente vai dar uma laçada na linha. E vai fazer como se fosse fazer um ponto alto, porém sem finalizar ele. A gente só deixa ele assim, sem finalizar. E a gente faz novamente mais 5 pontos desses no mesmo ponto. Eu faço geralmente 6 pontos do ponto pipoca, mas você pode estar fazendo apenas 5. Eu faço 6 para deixar mais cheinho. E aí a gente não finaliza nenhuma correntinha, só vai fazendo até dar 6 ou 5 pontos. Aí agora, depois dos 6 pontos, a gente vai finalizar todas essas correntinhas com um ponto baixíssimo. E a gente puxa uma correntinha. E faz no próximo ponto, do lado do ponto pipoca, o próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. Contando com esse ponto baixo, a gente vai fazer mais 21 pontos baixos até sobrar 3 pontos no final da carreira. Fiz aqui os 22 pontos baixos e sobrou 3 pontos para finalizar a carreira. E aí a gente vai fazer novamente o ponto pipoca, puxar uma corrente e fazer pontos altos incompletos. E vamos colocar os olhinhos, a gente coloca entre a segunda e terceira carreira, um pouco mais em cima do anel mágico. E tentar ao máximo deixar retinho, colocando ele na mesa. E se você tiver dificuldade de encaixar os olhinhos, é só dar uma esquentada com o isqueiro. Ele vai ficar molinho e vai ficar fácil de encaixar.
Depois a gente derrete para deixar mais seguro e não ter risco de sair. E agora a gente vai para a parte dos detalhes do rostinho. E para finalizar, a gente vai fazer aqui a costura da parte do fundo do gatinho, pegando apenas as correntinhas da frente, para poder fechar como se fosse um anel mágico. E agora a gente costura o rabinho entre a segunda e a terceira carreira da parte de trás. E as orelhinhas a gente vai contar da parte de baixo para cima 6 pontos. E do meio para trás a gente vai contar 5 carreiras. E a orelha vai ficar entre a quinta e sexta carreira. Desse jeito que fica, alinhado aos olhinhos lateralmente. E aí a gente vai puxar uma correntinha e vai fazer mais 3 correntinhas. E agora a gente vai fazer meio ponto alto na segunda correntinha. E vai fazer um ponto alto na última correntinha. E vai ficar no formato de um triângulo, que seria. E aí a gente conta o ponto de base e mais 2 pontos para finalizar a orelha. E faz um ponto baixíssimo. E do outro lado a gente vai contar 7 pontos de baixo para cima. Só que o segundo a gente vai fazer com um gatinho de costas, para não ficar com a ponta da orelha do mesmo lado que a outra. As pontas têm que ficar opostas. E aí a gente faz novamente 3 correntinhas. Meio ponto alto. E um ponto alto. E contando com o ponto de base. E conta 2 pontos a partir do ponto de base. E faz um ponto baixíssimo para finalizar a orelha. E para fazer o X do bumbum do gatinho, a gente vai fazer bem embaixo da costura do rabo.
E no final eu ainda fiz uns detalhes laranjas e fica assim nosso Love Cat.